Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal Vesgo Resenha, o canal que tem esse nome porque eu sou Vesgo e faço resenhas literárias. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês 7 livros que vocês conseguem ler em apenas um dia. Não é eufemismo, não é pegadinha, são livros curtos, em sua maioria com menos de 100 páginas e de uma compreensão muito fácil, então você não precisa ser o professor Pasquale para entender, mas colocar um dicionário do lado ali vai ajudar bastante. Antes da gente começar a apresentação desses clássicos da literatura, eu quero pedir para você se inscrever no canal e desde já, dá um like aí, tá? Aperta aí o joinha, tá certo? E porque isso ajuda a gente. E comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros. O comentário de vocês ajuda a gente a engajar muito, então é muito importante que vocês nos ajudem aí com isso, tá bom? Os livros que nós vamos ler hoje, os livros que eu vou apresentar para vocês hoje, olha aí, são esses aqui. São clássicos da literatura brasileira, tá bom? Vamos começar pelo primeiro. Gente, eu vou deixar também aqui embaixo, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tem uma chave Pix. Se você quiser fazer uma contribuição de qualquer valor, vai ajudar muito na manutenção do canal e para encher essa prateleira de mais livros, pra gente poder trazer para vocês aí conhecimento, tá bom? Bom, o primeiro livro é O Pequeno Príncipe, do autor Antoine Saint-Exupéry. Conta a história de um viajante, um menino, uma criança que sai do planeta dele, chega até o planeta Terra e aqui ele encontra um homem perdido no meio do deserto, tá? Esse livro é um dos livros mais vendidos na história do mundo, né? Se eu não me engano, é o segundo livro, o primeiro é a Bíblia, né? Inclusive leio também. É o segundo livro mais vendido e é um livro curtinho, com menos de 100 páginas. Essa edição aqui é uma edição de bolso. Tá? E eu recomendo a leitura para vocês. Esse livro ele traz algumas questões muito importantes para a vida e também traz algumas reflexões simples e fáceis de compreender, como, por exemplo, a ganância, as consequências da ganância, as consequências do descontrole, tá certo? É um livro lúdico, não foi a minha leitura preferida, mas sempre que alguém me pergunta, sim, eu recomendo a leitura. O segundo livro que nós vamos ler hoje é da minha autora brasileira preferida, Lígia Fagundes Telles, Venha Ver o Pôr do Sol. Isso aqui é uma coletânea de contos da autora, são 8 contos. O conto mais importante é o que dá nome ao livro, que é esse Venha Ver o Pôr do Sol. Ela bebeu na fonte de outros escritores, né, para essa inspiração, como é comum dos grandes autores do mundo, né, se inspirarem em muitos outros. Então essa coletânea de contos, ela vai mexer com você, eu vou falar. Ela vai deixar você assustado, ela vai deixar você triste, ela vai deixar você alegre. Todas essas sensações você vai ter num livro com menos de 100 páginas. Não se enganem, a quantidade de página não tem nada a ver com a qualidade, não tem nada a ver com se vai mexer com você ou não. Porque a literatura tem esse poder, ela tem o poder de emanar sentimentos de um verso ou de uma estrofe. E aqui pode ter certeza que você vai se emocionar, rir e chorar ao mesmo tempo. O terceiro livro da nossa lista é um livro que vai te deixar um pouco agoniado. É um livro que vai mexer bastante também com os seus sentidos, com os seus sentimentos. A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Gente, esse livro foi escrito também no século passado. Ó o cara da moto passando. Ele tá indo curtir o canal, faço mesmo. O livro conta a história de um homem morto. Então não é spoiler, tá? Isso já tá logo no começo. Já tá escrito logo no começo do livro que o cara tá nos últimos dias da sua vida e, enfim, mostra o que a ganância do homem é capaz de fazer, né? E de como algumas pessoas só enxergam as outras como um cifrão. É uma história que vai te trazer muita reflexão sobre a vida de modo geral. Recomendo a leitura. Eu sou muito fã de literatura russa e, para mim, na minha opinião, a literatura russa só perde pro Machado de Assis, que, na minha opinião, é o melhor autor do mundo, o melhor escritor do mundo. E esse é o, deixa eu ver, 4. É o quarto livro, tá? O Alienista, do Machado de Assis. É de longe o meu livro preferido. É simplesmente, na minha opinião, a melhor obra do Machado de Assis. E olha que eu tenho obra dele aqui pra caramba, eu gosto muito do autor, tá? Outro motociclista que tá passando pra curtir o canal, faço mesmo. Falou 125. Gente, esse livro aqui conta a história de um médico brasileiro que retorna ao país, tá? O alienista é justamente a profissão dele. Alienista era o nome de pessoas que cuidavam de pessoas loucas, hoje é um psiquiatra, mas na época se chamava alienista porque cuida de alienados.
Então, esse livro conta essa história do cara que volta pro Brasil e começa a internar na Casa Verde todo mundo que ele acha que é louco. O problema é que ele interna praticamente a cidade toda. Mas eu não vou falar o final porque eu quero muito que vocês leiam esse livro. É uma grande obra do Machado de Assis, é uma novela. Ela não pode ser considerada uma obra muito densa, mas é uma obra muito boa e vai introduzir vocês, que ainda não tem o hábito de ler Machado de Assis, a literatura do autor. Recomendo muito, já é da fase realista dele. O nosso quinto ou sexto livro, o quinto livro, é A Metamorfose de Franz Kafka. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse foi o meu primeiro contato com o Franz Kafka. É um livro, ele vai mexer com você, esse livro. Se você tem fortes emoções em seu coração, se você é daquela pessoa que gosta de sentir aquilo, compre esse livro. Esse livro ele vai trazer para você uma reflexão muito boa também da sociedade, do consumismo e de que às vezes as pessoas só olham para as outras como se elas fossem um cifrão. Conta a história do Gregor Samsa, que um dia acorda e está em processo de metamorfose, ou seja, está virando um bichinho, né? Está virando um inseto. E a história já começa a partir daí e vai trazer pra gente muitas reflexões, muitas expectativas e vai mudar um pouco o nosso conceito sobre o consumismo exagerado. Se é que consumismo e exagerado podem ser usados na mesma frase. Bom, também de um autor russo, de Fyodor Dostoiévski, Noites Brancas. Esse é um livro da fase mais romântica do Dostoiévski. Tá? Ele é totalmente diferente de tudo que você já conhece sobre o Dostoiévski, se é que você o conhece. Se não o conhece, recomendo a leitura. Se quer começar a ler Dostoiévski, recomendo a leitura, comece por aqui. Apesar do livro ser curtinho, vou contar aí com menos de 200 páginas, na verdade isso aqui tem 80 páginas, essa edição. Apesar de ele ser curto, o Dostoiévski ele tinha uma capacidade de trabalhar o psicológico que era fantástico. Então, é um romance que trabalha muito o psicológico é um romance, não um gênero literário, a história é um romance, tá? Isso aqui é uma novela. Ele consegue trabalhar muito bem o fator psicológico dos personagens neste livro. Recomendo muito a leitura, vocês vão gostar. É um livro um pouco melancólico, para mim, mas no final do livro a leitura já estava um pouco cansativa, mas no final dá aquela subida no ânimo. Você vai sentir um pouco de raiva, um pouco de pena e um pouco de amor ao mesmo tempo. Recomendo a leitura desse livro. O último livro é um livro que já foi polêmico, é um livro que já deu o que falar e que inclusive foi proibido em vários países. Nossa, tô suando aqui. E que inclusive foi proibido em vários países na década de 80 ou 50, não me lembro. A Fazenda dos Animais. Você conhece? Conhece. Talvez não por este nome, mas é A Revolução dos Bichos, do escritor George Orwell, tá? O nome original era Animal Farm. Quando chegou aqui no Brasil, eles colocaram A Revolução dos Bichos, mas algumas edições já trazem A Fazenda dos Animais na capa. Essa edição que eu tenho é uma edição muito bonita, uma edição rosa, comprei pela Amazon. Inclusive vou deixar o link para vocês, caso vocês queiram comprar aqui também, tá? É um livro com um pouco mais de 100 páginas, mas não dá nem 150 páginas. Então ele conta a história, é uma crítica muito dura à Revolução Russa, tá? Especificamente no legado stalinista. Então seria interessante, se vocês lerem esse livro, seria interessante vocês estudarem um pouquinho a Revolução Russa. Ai, mas eu não sei nada sobre a Revolução Russa. Vai um bônus aqui pra você. Ó, esse livrinho aqui, ó, Coleção Arquivos da História, da editora Alto Astral. Ele traz vários livros para vocês entenderem um pouco sobre assuntos históricos. Então eu recomendo, esse aqui é um bônus, eu recomendo a leitura desses dois livros. Isso aqui você lê em um dia também, gente. Isso aqui é 73 páginas, tá? Você encontra ele aí baratinho por R$15. Então, quer entender mais essa crítica? Comece por esse e depois venha para esse. Gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Peço desculpas, eu perdi um pouco o ritmo das gravações, né? Mas muito obrigado, estou muito feliz e que Deus abençoe todos vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau.